Fala galera, firme, forte, feliz? Estamos no vídeo 13 hoje. Até ontem nós estivemos no segundo ciclo, que era o ciclo do pensamento. Hoje nós vamos iniciar o terceiro ciclo, que já é o ciclo das emoções. E quando a gente pensa nesse princípio das emoções, a gente precisa começar a entender, será que a gente sabe o que é realmente emoção? O filme Divertidamente, ele trabalha um pouco da ideia das 5 emoções básicas: raiva, alegria, tristeza, nojo e medo. São emoções que de alguma forma já nos referenciam e nos ajudam a entender um pouquinho para que serve dessas emoções. As emoções, elas servem à nossa sobrevivência. De alguma forma, quando a gente se emociona, a gente consegue filtrar algumas informações do ambiente. Essas informações do ambiente disparam essa emoção para que eu possa responder rapidamente a uma determinada situação. A gente nasce com essa possibilidade? Sim, nós já nascemos com algumas das emoções básicas. E à medida que nós vamos tendo novas experiências, aquelas que antes eram emoções básicas primárias se tornam emoções secundárias, ou seja, a gente coloca um sentido baseado nela. E é isso que a gente vai debater um pouquinho nesse segundo ciclo. Mas é importante que você entenda que emoção serve à sua sobrevivência, que emoção serve à sua adaptação ao ambiente. E que de alguma forma, à medida que você vai crescendo e vai desenvolvendo, você vai transformando as suas emoções. E quando você vai transformando as suas emoções, você também vai direcionando o seu comportamento. Nós já começamos colocando que dentro de uma situação você tem um pensamento, esse pensamento dispara uma emoção, um sentimento, e essa emoção e esse sentimento orienta ao comportamento que vai te conduzir a uma consequência. Mas hoje a gente gostaria de discutir um pouquinho com você a ideia do seguinte: a emoção precisa ser conscientizada. Nós precisamos dar valor à nossa emoção. Nós precisamos validar a nossa emoção. O que significa isso, Felipe? Significa que você não pode rejeitar que a emoção está acontecendo com você. E esse é o nosso critério maior, o nosso critério básico. Nós hoje estamos vivendo uma sociedade um pouco neutralizadora. Ou seja, você chega num determinado local muito triste, às vezes choroso, a pessoa, não chora não, isso vai passar, vai dar certo. E ela tenta voltar você ao neutro. Se você chegar também muito alegre, cheio de vontade, cheio de energia, e a pessoa chega lá sorrindo, cantando, abraçando as pessoas, a pessoa vira para você, nossa, mas você viu um passarinho verde, foi? Então, de alguma forma, as pessoas tentam neutralizar as nossas emoções. De alguma forma, elas tentam neutralizar a gente porque a emoção dela, de alguma forma, interfere também nas minhas emoções. E isso é algo importante porque a gente vai discutir no próximo ciclo, que são as relações e o ambiente. Quando a gente pensa dessa maneira, a gente precisa começar a pensar que muitas vezes a gente nega a nossa emoção, a gente ignora a nossa emoção e a gente negligencia a nossa emoção porque a gente não quer que o outro nos julgue, que o outro fique falando da gente, e aí a gente prefere ocultar e a gente vai criando um eu ideal, a gente vai criando um eu que não sente, um eu racional, um eu que não manifesta, um eu frio. Um eu que, na verdade, não experimenta algo básico do ser humano, que são as emoções. Se você sente raiva, de repente a pessoa fala, calma, para que você está assim? Para que você está dessa forma? Se você sente medo, a pessoa, que isso? Você tem que ter coragem, você tem que enfrentar. Ou seja, as pessoas tendem a criticar o nosso lado emocional. E as pessoas tendem, muitas vezes, a querer trazer isso só para a razão, mas sem validar especificamente aquilo que a pessoa está sentindo. E quando a gente pensa em validar, nós estamos querendo dizer o seguinte: toda emoção é válida, porque ela surgiu por algum motivo. Eu entendo que ela seja justa, e aí eu tento entender essa emoção. Eu tento compreender por que essa emoção surgiu, mas eu entendo que essa emoção é válida. E aí, muitas vezes, quando eu estou dando alguma palestra ou falando das emoções, as pessoas me perguntam, Felipe, mas existe uma emoção boa e uma emoção ruim, uma emoção certa, uma emoção errada? Aí nós estamos falando de valores.
E não existe uma emoção boa ou uma emoção ruim. A emoção é a emoção. O comportamento a que essa emoção te conduz é que posteriormente vai ser classificado em um comportamento bom ou um comportamento ruim, segundo o que aquelas pessoas acreditam como certo e errado. E aí é muito importante que a gente filtre as nossas emoções. É muito importante que a gente comece a compreender quais emoções surgem conosco. No exercício de hoje, você vai ver uma lista de uma série de emoções disponíveis para o ser humano. Porque a gente acha que conhece muitas, mas a gente não conhece tantas assim. A gente conhece algumas, outras a gente dá uma disfarçada, algumas são algumas variações da outra, mas uma coisa nós gostaríamos de destacar no vídeo de hoje. Dentro do princípio de validar as emoções, de considerar que as emoções são válidas, justas e que a gente pode experienciar ela de alguma forma, porque elas fazem parte do nosso eu, a gente gostaria de mostrar que o pensamento influencia a emoção. Vamos supor que você entregou alguma coisa para o seu chefe, né? Um papel, um documento, uma tarefa que você precisava fazer. E ele não disse obrigado, ele não disse nada, ele permaneceu lá inerte. A partir desse momento, a interpretação que você faz daquela situação muda a sua qualidade de vida e, portanto, muda a experiência que você possui dessa emoção. Se você vira e fala assim, nossa, mas que pessoa horrorosa, nem para falar um obrigado para mim, credo, não sei como é que isso virou chefe. Você alimenta nenhum sentimento de frustração, de tristeza, de decepção. Se você entrega a tarefa e ele não diz obrigado, permanece inerte, e você sai e fala, ah, isso é porque fui eu, porque se fosse a Maria, ixi, com a Maria ele falava obrigado, com a Maria ele pedia para ela sentar para tomar um café. Eu me sinto triste, eu sinto inveja, eu sinto ciúme, então eu vou alimentando sentimentos e emoções diferenciadas a partir da interpretação que eu faço dos ambientes. Por quê? Porque a emoção, quando ela nasce, ela quer filtrar as informações do ambiente para nos fornecer uma resposta rápida. Só porque, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai desenvolvendo categorias, nós também formamos um ambiente interno, que é o ambiente dos nossos pensamentos. E as emoções respondem a esse ambiente interno, que são os ambientes formados pelo pensamento. Só porque as emoções têm mais funções. Elas fornecem orientação às outras pessoas, de alguma forma, quando o outro nos vê emocionalmente, ele pensa, será que eu falo isso para a pessoa ou não? Será que eu conto isso para a pessoa ou não? Será que hoje é um bom dia de pedir dinheiro para o meu pai? Ah, parece que ele está meio nervoso, parece que ele está meio chateado, parece que ele está meio voltado para si. A gente orienta o nosso comportamento porque a gente analisa as emoções dos outros. E será que a gente é realmente bom para analisar as emoções do outro? Será que nós somos bons para fazer uma leitura corporal do outro e verificar se ele é bom, se ele está bem, se ele não está bem, se ele está legal, se ele não está legal? Bem, há estudos que dizem que nós não somos muito bons nisso não. Mas hoje o foco é que a gente comece a reconhecer as emoções. E reconhecer que a emoção surge em nós, que ela está em nós e que nós precisamos validá-la, reconhecê-la. E é por isso que eu proponho para você que você vá lá no site www.comeceasaber.com e verifique a lista da diversidade de emoções que exista. E que você faça um pequeno exercício de escolher 7 delas e que dentro dessas 7 você cite uma situação que te provocou essa determinada situação, para que você reconheça. Para que você pare de negar que você sentiu aquela emoção. Há momentos que a gente sente ciúme, há momentos que a gente sente inveja, há momentos que a gente sente prazer, há momentos que a gente sente contentamento, há momentos que a gente sente alegria, que a gente sente tristeza, que a gente sente frustração. Isso faz parte da vida humana e a gente não pode negligenciar algo que faça parte do nosso ser. Gostou do vídeo? Vai lá, curte, compartilha, inscreva-se no canal e continue fazendo com que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Meu muito obrigado e até a próxima.